Fala pessoal, Miguel Basílio por aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar campos personalizados dentro do ActiveCampaign, como configurar o traqueamento dentro do WordPress e do Great Pages, fazendo o cruzamento das informações com o ActiveCampaign e adicionando um script que vai fazer com que você consiga fazer esse traqueamento dentro do Great Pages. No WordPress a gente não precisa porque a plataforma já faz essa extração das informações de maneira nativa. Bora lá então criar os campos personalizados dentro do ActiveCampaign para a gente conseguir pegar a informação de traqueamento do site, do WordPress ou do Great Pages e colocar dentro do contato aqui no ActiveCampaign. Bora? Seguinte, entrei aqui no ActiveCampaign, onde que eu vou para poder fazer esse cadastramento? Eu venho aqui em contatos, venho aqui em fields, aqui ó, como que eu gosto de organizar? Eu crio grupos para cada campo personalizado. Por exemplo, eu tenho um grupo específico para transações, onde eu tenho data de compra, código da transação, código da assinatura, tenho link de boleto, valor, motivo de recuperação, método de pagamento, produto, plano. Eu tenho um grupo de traqueamento, tenho TM Source, Media, Campaign, Termo, Content, HSACAN, grupo IAD. Tenho um grupo de datas, então eu tenho a data de entrada no funil X, data de entrada no funil Y, tenho a data da compra, tenho a data do contato criado e assim por diante. Neste momento, então, a gente vai criar um grupo de traqueamento. Como é que eu faço? Eu venho aqui em add group, tracking, create. E aí, a partir desse momento, esse processo todo aqui, ele é repetitivo e manual. Então, eu vou criar os dois primeiros aqui de uma maneira simples, de uma maneira rápida, passo a passo. E no segundo momento, eu vou acelerar o vídeo para poder criar os outros campos. Na hora que finalizar, eu volto. Como que a gente faz aqui, então? Vem aqui em add field, o TM Source. Vou copiar esse primeiro trecho aqui para poder facilitar. Aqui eu mexo em tracking. Vou deixar aqui como texto input, porque eu não vou usar formulário nativo do ActiveCampaign. Eu sempre vou colocar ele vinculado a uma estrutura externa, WordPress ou Great Pages. Então eu deixo como texto input, add, venho aqui, medium, tracking, add, e a partir de agora eu vou acelerar aqui a jornada. Na hora que eu terminar de criar, eu volto. Beleza, criei aqui todos os campos, vou só passar por eles rapidamente para vocês pegarem uma ideia. Então eu tenho aqui o TM Source, Media, Campaign, Content e Termo. Nome da origem, então eu coloco geralmente AdWords, coloco Meta, coloco TikTok, LinkedIn, e-mail, e aqui a origem que veio esse link. O Medium, assim, geralmente coloco pago ou orgânico. Aqui eu coloco o nome da campanha, aqui eu coloco o nome do grupo de anúncio. Quando é o Meta Ads, o termo, eu coloco o nome do anúncio. Quando é Google Ads, eu coloco o termo de busca. HSA-CAN, eu coloco o ID da campanha. HSA Group, eu coloco o ID do grupo de anúncio ou do conjunto de anúncio. O HSA-AD, eu coloco o ID do anúncio. FBCLID é um parâmetro específico de anúncio do Facebook. E o GCLID é um parâmetro específico do Google. E aí, fechando isso aqui, a gente precisa fazer algumas outras coisas. Então, por exemplo, eu venho aqui em tags e coloco a tag de entrou em contato. Então, geralmente eu coloco MB, que é o nome do produto, da empresa, do projeto, a sigla, né? Entrou em contato. Essa tag aqui ela vai ser atribuída no formulário, então ela vai ser o gatilho da automação de entrou em contato. Aqui nas listas, eu crio também uma lista, add list. Eu venho aqui e coloco MB leads, por exemplo. Aqui eu coloco uma URL, então vai ser em basilio.com. Aqui eu coloco pessoas que preencheram o formulário de solicitação de demonstração, por exemplo. Ou de produto, ou de mentoria, não save. Feito isso, o nosso setup aqui ele já está pronto. Então eu tenho a lista, tenho a tag de entrou em contato, tenho os campos personalizados de traqueamento. Dessa forma, a gente já consegue ir para o WordPress ou para o Great Pages para começar a configurar o nosso formulário. Bora lá? Pessoal, agora a gente vai criar a nossa estrutura dentro do WordPress para conseguir coletar as informações de traqueamento e cruzar essa informação com o ActiveCampaign. Seguinte, a gente tem basicamente duas formas de construção do formulário, que é o formulário nativo na página, aquele formulário que fica na página, e tem o formulário via pop-up. A construção do formulário
é a mesma em ambas as situações. Qual que é a diferença? Eu tenho um formulário nativo na página, eu tenho um botão que ele direciona já para um checkout ou uma outra página, e eu tenho um pop-up que na hora que eu clico no botão na página, ele abre um pop-up. O que eu vou fazer? Eu vou criar o formulário dentro do pop-up, porque a estrutura é a mesma, e depois eu mostro rapidamente como fazer a estrutura ali dentro da página também. Então vamos lá, eu vou entrar aqui no WordPress. Dentro aqui do WordPress, para a construção do pop-up, eu venho aqui ó, em modelos, pop-up. Clico aqui em adicionar novo modelo, pop-up, o modelo vai ser MB pop-up tutorial. Criar modelo. Então aqui eu vou fechar, não quero nada. E aqui eu já tenho o pop-up. Né? Então essa estrutura aqui já é o pop-up. O que eu preciso fazer aqui? Clico no maisinho, Flexbox, esse aqui. Aqui eu já consigo brincar. Então eu posso vir aqui em cima, pegar um título e colocar aqui. Este é um pop-up de teste. Eu posso vir aqui. Aqui a gente já vem na parte de configuração do formulário. Então eu clico aqui, venho aqui em formulário, form aqui. Vou arrastar para cá. Como é que a gente faz a criação dos campos? Então, vou clicar aqui, venho aqui nos campos, eu vou deletar essa informação, vou adicionar aqui o telefone, então vem aqui, primeiro ponto, é telefone, o label vai ser fone, placeholder aqui vai ser fone, eu posso inclusive tirar o label, né? Eu posso vir aqui, tirar o label e deixar só aqui, ó, digite aqui o seu nome, aqui, digite aqui seu melhor e-mail. Digite aqui o seu WhatsApp. Beleza. E aí, qual que é o lance? A gente tem aqui ó, a personalização. Eu não vou focar muito em personalização, vou só fazer uma brincadeirazinha aqui, que é o seguinte. Ó. Na verdade, eu vou pegar aqui, venho aqui em estilo, tipo de fundo clássico. Aqui eu vou colocar black. Venho aqui no título. O título aqui eu vou colocar em tipografia, vai ser... Pode ser Roboto. Aqui pode ser essa coisa ali. O que eu ia fazer? Ah, lembra aqui o alinhamento. Aqui centralizado, vem aqui avançado, superior, vou colocar aqui... Opa, peraí que eu tenho que tirar esse cruzamento aqui de informação. Aqui eu vou colocar 25. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Na verdade, vou até trocar aqui, eu vou colocar assim, ó. Plano, mentoria, não, implementação, solicitar, demonstração. Pronto. Vou pegar isso aqui também. Última coisa que eu vou fazer aqui antes de entrar, eu vou mexer na cor. Aqui, ó, a cor do texto, quase me mordendo aqui. Pronto. Utilização de demonstração. Beleza. Aqui nos formulários, então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, adicionar um item. O primeiro item aqui, ó, vai ser item. Aqui eu vou colocar o TM source. Eu venho aqui em advanced. Venho aqui em ID, copio aqui o TM source de novo. Aqui, ó, em default, eu venho aqui em consultar, quest parâmetro. Venho aqui get parâmetro, TM source. Aí aqui qual que é o ponto? O meu WordPress, ele tá em inglês. Se ele tiver em português, ele vai estar aqui ó, em tag dinâmica, ele vai estar em site, ele vai estar aqui ó, em consultar parâmetro, alguma coisa do tipo, em cima de shortcode. Request parâmetro, vem aqui na chavinha, get, coloca aqui o parâmetro. Só isso. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer os outros campos. Então eu vou entrar aqui, eu copiei a base, venho aqui. Na verdade aqui no WordPress a gente pode até ser um pouco mais rápido, né? Clico aqui para duplicar, aqui eu coloco o medium, copiei, advanced, coloco aqui no ID, vem aqui no request, coloco aqui medium. Fecho aqui. Venho aqui de novo, mentira, duplico aqui, o tema medium, coloco aqui campaign, copio, advanced, no ID, coloco campaign, aqui, get, campaign. É o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou criar os outros da mesma forma que eu criei lá no Active Campaign, vou acelerar aqui, e na hora que eu finalizar, eu volto. Beleza, voltei aqui. Então eu criei todos os campos ocultos, então tem o TM Source, Media, Campaign, conta de termo, HSACAN, grupo AD, FBCLID e GCLID. Dessa forma aqui, na hora que eu faço aqui a configuração de request parâmetro e coloco aqui o get, eu não preciso fazer mais nada porque esse parâmetro já vai ser puxado da URL.
Qual que é o ponto? Ah, Miguel, mas eu tenho uma informação fixa que eu preciso jogar aqui no formulário também. Como é que eu faço? Vamos ver aqui em adicionar itens. Aqui vai ser hidden também. Aqui em label vai ser, por exemplo, produto. Esse é um que eu uso, inclusive aqui na operação. Advanced, aqui eu clico em ID, produto. E aqui no produto, eu coloco ele fixo, o produto que eu quero, que eu estou vendendo aqui nessa página. Por exemplo, como fazer amigos e influenciar pessoas. É o produto. Ah, o produto pode ser o SendFlow. O produto pode ser o Unichat. O produto pode ser Miguel Basílio. Sacou? E aí, assim, eu deixo fixo, vou deixar até aqui o MB, deixo aqui fixo como envio. E uma outra coisa que eu gosto também para salvar, mas eu não criei esse campo lá no ActiveCampaign, é o campo de ID da página. Porque se eu estou fazendo um teste AB, esse campo do formulário, ele vai me mandar exatamente o ID da página em que o lead converteu. Se eu tenho uma integração simplesinha de fazer no Make com o WordPress, eu consigo puxar exatamente a URL da página que o coleguinha converteu. Por que dessa forma? Porque às vezes o slug eu não consigo puxar de maneira satisfatória, ou é um trambolho gigantesco. E se eu pego só o ID, eu consigo exatamente na hora que eu faço uma consulta aqui no WordPress saber qual que é aquela página específica. E como que eu faço isso? Eu venho aqui, vai ter um parâmetro fixo também, na verdade dinâmico. Eu venho aqui, coloco aqui em hidden, coloco ID LP. Aqui em Advanced, eu venho aqui e coloco aqui ID LP. E aqui, ó, em default, aqui, ó, eu clico aqui em Post ID. Aqui, ó, que é o ID da página. Na hora que eu criar essa página, a página lá que eu vou mostrar para vocês a implementação do pop-up, eu vou mostrar para vocês onde que pega exatamente essa informação do ID. Feito isso, a gente parte agora para a nossa integração com o ActiveCampaign. Como é que a gente faz? Eu vou fechar aqui a parte do formulário, vou descer aqui, ó, Actions After Submit. O que é isso aqui? É tudo que vai acontecer depois do envio do formulário. Então eu vou entrar aqui. Geralmente eu tenho aqui, ó, ele vem como default, né? Collect Submissions e e-mail, mas aí eu vou trocar. Eu vou colocar aqui, ó, Redirect, maisinho, redirect, porque geralmente a gente redireciona para uma página de obrigado ou para uma próxima página do funil. Eu clico aqui também e vou colocar Active Campaign. Active Campaign. Então, aqui no redirect, logo aqui embaixo, ó, eu coloquei esses dois aqui, ele habilitou. Se eu colocar aqui, por exemplo, WhatsApp, eu acho que não tem, mas se eu colocar aqui o webhook, ele vai habilitar aqui embaixo também, ó, webhook. Se eu tiro aqui o webhook, ele tira aqui. Beleza? E aqui no redirect, então, eu venho aqui e coloco a página de obrigado, vou colocar aqui como globo.com.br, só para poder exemplificar. Aqui no ActiveCampaign, a gente precisa fazer algumas configurações. Configurações não, eu preciso de algumas informações da conta. Quais são essas informações? Aqui no default, eu mudo para custom. Eu vou precisar da custom API Key e da API URL. Como que eu pego isso? Vamos lá no ActiveCampaign. Aqui no ActiveCampaign, eu preciso vir aqui em Settings, venho aqui em Developer, e aqui eu tenho a minha URL e eu tenho a minha key. Então, venho aqui ó, em Copy Key, venho aqui no Custom API Key, volto aqui, copy a URL, volto para cá. Dessa forma, ele já vai habilitar a integração para mim sem eu precisar fazer mais nada. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Selecionar a lista que todos os leads cairão. Então, venho aqui e seleciono a lista MB Leads, que foi a lista que a gente já criou. E aqui agora, eu vou fazer o cruzamento das informações do formulário com o ActiveCampaign. Como é que a gente faz isso? E-mail, vou selecionar aqui e-mail. First name, vou colocar o name. Fone, fone. Disso aqui, ó, em UTM Source. Tem aqui UTM Source. Medium. Campaign. Vem aqui em Content. Termo. Cadê? Termo. Can. Grupo. AD. HSAD. FBCLID. GCLID. E aí, a tag aqui embaixo é exatamente a tag que a gente criou quando a gente estava fazendo o setup do ActiveCampaign. Então, vem aqui, ó, em MB, entrou em contato. Ah, Miguel, eu quero colocar mais tags. Coloca vírgula e a tag. Tag do curso. E assim por diante. Então, sempre que eu precisar adicionar uma tag, tá aqui. E só um exemplo que eu vou trazer, vou usar aqui o Organization Name aqui como exemplo. Vou colocar aqui, por exemplo, o produto. Posso colocar aqui, por exemplo, o ID da LP, que foram campos que eu não criei lá no setup do ActiveCampaign, mas sempre que você precisar adicionar um novo campo, então você cria o campo no ActiveCampaign, que ele vai estar habilitado aqui, ó, nesse ladinho aqui, ó. Isso aqui são os campos do ActiveCampaign. Vão estar habilitados aqui para poder vincular com o formulário. Feito isso, a gente não precisa fazer mais nada aqui no pop-up. É só publicar, save e close,
E aqui o formulário do pop-up já está feito. Agora a gente vai lá para a página para poder fazer isso aqui. Só um ponto antes, eu vou só dar um nome para o formulário, vem aqui em Form Fields, vem aqui e coloco MB Form Tutorial Tracking. Publicar. Save Close. Feito. Agora a gente vai lá para a página. Vem aqui, sai para o WordPress, vem aqui em Páginas, adicionar nova página. Aqui eu vou adicionar o título. Página Tutorial Tracking. Aqui eu vou colocar modelo Elementor Canvas. Vou publicar. Feito isso, aqui na URL eu já tenho o ID do post, ó. Post 98, que é aquele ID que a gente colocou lá no formulário. Então, quando um lead converter no formulário dessa página, esse 98 vai estar lá no ID da página, no ID do post, alguma coisa do tipo. E aí você consegue traquear qual que é. Como é que a gente faz, então, o formulário dentro da página? Eu vou clicar aqui ó, em editar com Elementor. Aqui eu vou selecionar o maisinho, Flexbox. Aqui eu coloco o formulário, que eu posso colocar um título, colocar aqui esta página é um teste, é um tutorial de tracking. Aqui, vou clicar aqui em maisinho de novo, e aí aqui eu venho em form, ó. Acionei o formulário, então eu tenho exatamente a mesma estrutura do que a gente acabou de fazer. Eu tenho name, e-mail e message, eu tiro aqui, venho aqui, adiciono o campo do tipo hidden, venho aqui e coloco o TM source, copio aqui, advanced, venho aqui, pesquiso aqui, ó, request parâmetro, mudo aqui, venho aqui, coloco o TM source e faço o mesmo processo que a gente acabou de fazer lá no formulário pop-up. Vem aqui embaixo em Actions After Submit, tira aqui os outros os negocinhos que entram de e-mail e de coletar as informações do submit, coloco aqui então redirect, coloco aqui o Active Campaign, faço o redirect aqui embaixo, globo.com, venho aqui no Active Campaign, custom, pego a minha chave de API, coloco aqui minha URL de API, faço o cruzamento das informações e tudo mais. Qual que é a diferença da gente usar isso aqui para o pop-up? Para o pop-up, a gente precisa adicionar um botão de CTA e adicionar no botão de CTA o pop-up. Como é que a gente faz isso? Vem aqui em mais, vem aqui em... Como é que é o botão desse trem aqui, gente? Aqui, ó, botão. E aqui, ó, o que a gente faz normalmente? Aqui no link, eu coloco o link de redirecionamento. Na hora que a pessoa clicar, ele vai para uma URL. Então, seria globo.com. Clicou, globo.com. Como é que a gente faz para o pop-up? Eu clico aqui, ó, nessas tags dinâmicas, desço aqui um pouquinho, ó, e tem aqui, ó, pop-up. Habilitou aqui o pop-up, clico aqui na chave, escolho aqui o pop-up, coloco aqui as iniciais e eu tenho aqui o meu pop-up. Na hora que ele clicar aqui, ele vai abrir o pop-up. Deixa eu publicar aqui e abrir aqui a tela para visualização. Na hora que eu clicar aqui, ele abre o pop-up. Na hora que eu clicar aqui em cima, ele vai me redirecionar. Aqui, ó. Miguel Basílio, teste.com.br. Sente. Deu erro aqui porque não está integrado ao Active Campaign. Só adicionei na ação, mas eu não fiz a integração. Então vou voltar lá rapidinho, venho aqui no formulário e vou tirar a integração com o Active Campaign. Vou só deixar o redirect. Tiro aqui, publicar, vou lá na página. Na hora que eu clicar aqui, colocar aqui, ó, Miguel, aqui eu vou colocar miguel@teste.com.br e faço o redirect. Está redirecionado. Então, essa aqui é a estrutura que a gente precisa fazer para poder pegar as informações de URL, utilizando o pop-up e o formulário. Aqui, então, a mesma coisa do que a gente fez. É só configurar aqui o pop-up bonitinho, o formulário bonitinho. Aqui no estilo, você consegue preencher aqui os estilos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para poder... Aqui, ó, button, eu consigo mudar a cor do botão ali. Tá? Aqui, ó, botar vermelhão, de urgência. Consigo mexer no hover aqui. E aí, aqui o céu é limite, eu não vou entrar no detalhe de customização do formulário, porque aí é uma coisa particular de vocês. Aqui no conteúdo, então, a gente tem os campos. Eu preciso adicionar aqui os campos a ser parametrizados. Então, tem o theme source, media, campaign, content e o termo, HSA, CAN, grupo EAD, FBclid e o gclid, para poder conseguir configurar bonitinho. É a mesma estrutura que a gente fez no pop-up. Fechou? Bom, pessoal, agora a gente vai criar o nosso traqueamento dentro do Great Pages. Ele é um pouquinho mais chato, porque a gente precisa fazer também a inclusão de um script para pegar as informações da URL e colocar dentro do formulário. Eu vou deixar esse script disponível aqui em algum lugar dessa página para você conseguir fazer isso, e durante aqui o processo você vai ver onde fazer essa configuração. Então bora lá para o Great Pages para a gente conseguir fazer essa integração de formulário. Assim como no WordPress, a gente consegue fazer aqui também dois tipos de formulário. O formulário via pop-up e o formulário via página, aquele formulário que já vai na página direto. A estrutura de criação dele é a mesma
Em ambos os casos, o que muda é que um fica no botãozinho ali, aí tem uma configuraçãozinha a mais antes de configurar o formulário, e o outro vai no formulário direto. Para fazer isso, então, eu vou criar uma página aqui do zero e vou criar somente o formulário do jeito que a gente está fazendo no WordPress. Então, vem aqui em adicionar página, escolher, o nome da página vai ser aula tracking, aqui, ó, tutorial tracking, continuar. Então, que eu já tenho o meu construtor de página, o que eu preciso fazer aqui, então, é adicionar o campo de formulário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o formulário dentro do pop-up, seguindo a mesma estrutura do WordPress, que aí se a gente fizer pelo pop-up, que é um pouco mais... tem mais passos, na hora que a gente for fazer dentro aqui da página, fica mais fácil de ser feito. A gente já fica entendido. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar o botão, e aí para adicionar o formulário, direto na página, é só adicionar o formulário, clica aqui em configurar. Aqui a gente já tem todas as informações, tá? Aqui a gente tem os campos, a gente tem aqui o link de redirecionamento depois dos campos, aqui a gente tem a integração que a gente vai fazer com o ActiveCampaign, aqui a gente tem a mensagem do formulário quando o formulário foi enviado, e aqui a gente não tem mais nada. Se a gente quiser colocar mais alguma coisa aqui embaixo, a gente pode colocar. No pop-up aqui, como é que a gente faz? A gente vem configurar, aqui ó, em vez de colocar adicionar link, eu vou adicionar pop-up, aqui, abrir uma caixa de pop-up. Ele vai abrir aqui o pop-up e aqui eu vou colocar o formulário. Tá aqui o formulário. Posso colocar também um título, então vou colocar aqui em editar, vou colocar aqui o título. Eu sempre esqueço onde que é. Configura aqui o texto, não tem, provavelmente deve ser aqui direto. Este é um formulário de teste. Vou copiar aqui tudo, vou diminuir aqui. Na real, eu vou mudar aqui as dimensões. Opa, vou botar ele grandão aqui, só pra gente poder brincar sem ter limitação. Vou adicionar pra cá, aqui eu venho pra cá, centralizado. Aqui eu coloco aqui, posso diminuir. A personalização aí é por conta de vocês, não vou personalizar. Vou colocar aqui o pop-up, vou estender aqui um pouquinho o pop-up, vou alinhar ali. O botão aqui eu vou colocar aqui centralizado. Aqui eu vou diminuir um pouquinho e pronto. A estrutura do meu pop-up está feita. O que a gente faz aqui agora? Eu venho aqui então no formulário, que é esse bloco aqui, configurar. Ele vai abrir o menu aqui na lateral. E aqui eu vou deletar isso aqui, vou colocar o campo aqui de fone, texto curto, nome do campo. Tem um aqui inclusive, aqui ó, telefone. Texto curto, WhatsApp. Pronto. Aqui eu preciso colocar ele como obrigatório. E aqui está feito esse campo. Então aqui já vai salvar. O que a gente faz aqui agora é o seguinte, ó. Para adicionar o traqueamento, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá no WordPress. Eu vou criar os dois primeiros e depois eu vou criando aqui com vídeo acelerado, porque o processo de criação ele é o mesmo para todos e eu acredito que se eu acelerar, o entendimento aqui na aula vai ser um pouco mais proveitoso. Então vem aqui em adicionar campo. Aqui a gente tem a especificidade, que é adicionar, nesse aqui, oculto, nome do campo, UTM source. E aqui que eu faço? Eu vou copiar o título, vou aqui, abro chave, fecho chave e coloco ele aqui dentro. Salvar. Tá feito. Vou fazer aqui de novo. Oculto. Só que aqui agora, UTM medium. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá no WordPress. Ó. Vou copiar essa razão ali, esse racional ali, esse fixo. E vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar medium. Então, eu vou fazer aqui o processo todo de construção das variáveis aqui dos campos ocultos. E assim que eu terminar, eu volto a falar com vocês. Beleza, cria aqui todos os campos que são dinâmicos, e aqui, seguindo a mesma coisa que a gente fez lá no WordPress, eu consigo também criar campos fixos ocultos, que eu vou passar informação lá para o ActiveCampaign de parâmetros que são fixos, que são estáticos, e são referentes a essa página específica. Então, eu posso vir aqui em adicionar campo, venho aqui em campo oculto, clico aqui no campo, por exemplo, produto, e clico aqui, por exemplo, como SendFlow, coloco aqui como Unichat, posso colocar aqui como Miguel Basílio, posso colocar aqui como qualquer coisa que você quiser. Então aqui eu vou colocar como SendFlow, por exemplo, salvo, e essa informação de produto, ela vai estar fixada aqui. Então, qual que é o ponto, né? Sempre que você precisar duplicar essa página para um produto diferente, aconselho você mudar esse parâmetro fixo, ou então deixa sem. Combinado? Seguinte, feito isso aqui, todos os nossos parâmetros já estão feitos e já estão teoricamente prontos para serem puxados
para o formulário. Mas a gente não consegue fazer isso porque a gente precisa, como eu falei logo no começo, de um script. Como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, na engrenagem, vem aqui em JavaScript, eu coloco aqui em adicionar código, abriu aqui a parte de adicionar código, eu vou copiar todo o código que eu vou disponibilizar aqui para vocês e vou adicionar aqui embaixo. O nome eu coloco como UTM Tracking, deixo aqui como funcionamento e aqui eu coloco o código. O código ele tá aqui dentro, tá tudo aqui bonitinho, vocês não precisam fazer absolutamente nada. Vou salvar. E aqui fica o traqueamento, o script que a gente acabou de criar. Se eu precisar criar outros traqueamentos, por exemplo, traqueamento do Hotjar, do Clarity ou de qualquer outra plataforma, eu faço a mesma coisa. Adicionar código, coloco ali como funcionamento, adiciono o script e segue a vida. Dessa forma, eu já consigo fazer o traqueamento funcionar. Mas ainda falta a parte de integração com o ActiveCampaign. Como que eu faço? Eu venho aqui em configurar, vou entrar aqui no editar pop-up, clico aqui no formulário, configurar, desço aqui, venho aqui ó, em integrações, configurar. Aqui eu vou selecionar, vou colocar o nome, então, Active Campaign, tutorial. Venho aqui em integrar com Active Campaign, continuar. E aqui eu vou adicionar uma conta. Então, clico em adicionar uma conta, integração com Active Campaign. Vou precisar do token de integração e da URL, que foi o que a gente já fez lá no WordPress também. Então, eu vou pegar essa informação no Active Campaign para colocar aqui. Onde que eu pego essa informação, Miguel? Preciso vir aqui em Settings, venho aqui em Developer, e aqui eu tenho tanto a minha URL quanto a minha key. Então, venho aqui em Copy, coloco aqui o token. Volto lá para Active Campaign, copio a URL, coloco aqui na URL, salvar. Feito isso aqui, então, a minha integração está conectada, mas ainda não está cruzando as informações. Eu venho aqui em continuar, selecionar lista, vou colocar a mesma que eu criei anteriormente, continuar. A tag entrou em contato, eu posso adicionar uma nova tag aqui, continuar. E aqui eu já começo a fazer a parte de cruzamento das informações. Como é que a gente faz? Nome, vem aqui em nome, e-mail, WhatsApp, telefone. O TM Source, vem aqui em Source, Medium, Campaign, Content, que eu venho termo, vem aqui em CAN, então tem aqui HSA CAN, tem aqui o grupo, tenho aqui o AD, tenho aqui o FBCLID, tenho aqui o GCLID, aqui eu tenho o produto, aqui eu vou colocar, eu acho que eu não criei produto, né? Não vou cruzar com nenhuma informação aqui, porque eu não criei. E aí, qual que é o ponto aqui, tá? A gente tem aqui algumas outras informações que o Great Pages já fornece pra gente, como por exemplo, data de conversão, dispositivo, a URL de origem, a URL da página, o ID da página, o ID do formulário, o país do usuário, região do usuário, cidade do usuário. Se eu tivesse essas informações lá no ActiveCampaign como campo personalizado, a gente consegue cruzar essas informações aqui também. Qual que eu usaria, né? O ID da página é uma que eu posso usar. A URL aqui é uma que eu uso com frequência para saber exatamente qual foi a URL de conversão. Dispositivo aqui para mim não é tão relevante, mas pode usar. O IP do usuário para mim também não é muito relevante. E aí tem só um ponto que é as atualizações de política de privacidade, né? Então tem algumas informações aqui que eu não tenho certeza que se vai puxar da maneira correta. Então, mas aqui está disponível. Vocês façam aí a criação dos campos e aproveitem o que for possível, dentro do que for fornecido. Então aqui a gente já tem os parâmetros. Na hora que eu clico aqui em concluir, a minha integração já está feita e a integração ela fica aqui disponível. Miguel, o que eu consigo fazer de integração aqui no Great Pages? Eu posso entrar aqui em configurar integração. Eu tenho isso aqui tudo disponível para poder, inclusive, olha aqui o SendFlow, tem aqui o Webhook, eu posso mandar para o Make, por exemplo, para fazer várias coisas, várias configurações lá no Make, cruzamento de informação direto e tudo mais. MailChimp, HubSpot, Client, Pipefy, Pipedrive, uma porrada de coisa. Então, o Great Pages, de fato, é uma plataforma bem completa no quesito de integração também. E no WordPress a gente consegue também fazer várias coisas através de Webhook e tudo mais. Feito isso, o que a gente faz agora? Eu vou fechar aqui, e aqui eu publico, a página já vai estar feita e bonitinha. Eu tenho que o formulário também, configurar o mesmo processo aqui de criação. Então eu venho aqui adicionar campo, começo a criar aqui os campos, e os campos ficam disponíveis aqui. Deixa eu criar aqui. Então aqui eu tenho oculto e coloco aqui o campo. É o mesmo processo de criação dos campos aqui do pop-up. Eu tenho uma dica extra para vocês que é o seguinte. Sempre que você for criar uma página, em teoria, você vai precisar criar essa mesma estrutura. Lá no WordPress, a gente tem a possibilidade de criar o pop-up como um modelo. O que isso quer dizer? Eu consigo aproveitar o mesmo pop-up em várias páginas sem a necessidade de ficar editando o pop-up. Aqui, a gente não consegue diretamente criar o pop-up como um modelo, mas a gente consegue adicionar aqui um novo bloco, um bloco em branco. Eu consigo pegar esse pop-up aqui, por exemplo, vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V, vou trazer aqui para baixo, vou pegar essa seção aqui, ó, salvar bloco, pop-up, produtos, aqui, ó, botão com pop-up produtos. Vou deletar isso aqui de cima, que eu vou fazer o seguinte, enviei, e aqui em cima, vou fazer aqui também, venho aqui e salvo como bloco, formulário traqueado. E aí, sempre que eu for criar uma página nova, eu consigo vir aqui, adicionar um bloco, vir aqui em
nos seus modelos, você pode até adicionar uma pasta, por exemplo, adicionar uma pasta aqui, colocar a pasta como tracking. Criei a pasta, eu posso clicar aqui em editar, editar, e aqui eu vou mandar esse modelo para a pasta tracking, e esse modelo aqui, editar, para a pasta tracking também. E aí qual que é o lance? Criei a página aqui bonitona, chegou a etapa de colocar os pop-ups, os botões, para a gente poder configurar ali os CTAs. Eu venho aqui em adicionar bloco, aí eu vou precisar fazer isso no último bloco da página, para não desconfigurar em cima. Venho aqui na pasta tracking, e seleciono ou formulário traqueado ou pop-up. Aí ele vai puxar exatamente a configuração que foi feita aqui em cima, então ele puxa para cá. E aí o que eu costumo fazer é editar a cor do botão, a tipografia do botão, para conseguir adaptar esse botão para o conteúdo, para o tema da página. Então dessa forma, eu evito ter corner job aqui. Da mesma forma, eu posso simplesmente clicar aqui, adicionar bloco, venho aqui em tracking, formulário traqueado, selecionar, e aqui embaixo eu tenho o formulário já configurado com o traqueamento. O que você precisa fazer é configurar, vir aqui em editar pop-up e ver se as integrações aqui elas estão feitas corretamente. Então, por exemplo, aqui ó, eu não tenho integração com o ActiveCampaign que eu tinha feito anteriormente. Então ele não salvou aqui a informação, e o envio do formulário aqui também, ele vai estar com o link do original. Então, entrar aqui no envio do formulário, link de direcionamento, colocar aqui a sua página de obrigado, e aqui na integração é refazer a integração com o ActiveCampaign. Então vem aqui ActiveCampaign, seleciona a conta, seleciona a lista, seleciona a tag e cruza aqui os campos. Feito isso, publica a página, que aí as configurações já estarão feitas e prontas para serem utilizadas. Então essa aqui foi a jornada de construção, de setup da parte de traqueamento de página, onde você tem a inclusão dos campos personalizados dentro do ActiveCampaign, você faz as configurações dos campos ocultos dentro do WordPress, e agora a gente viu também a configuração dos campos ocultos dentro do GreatPages, fazendo o cruzamento com as informações do ActiveCampaign. Espero que esse vídeo tenha servido para você, tenha te ajudado de alguma forma, e eu tenho um convite para te fazer. Logo aqui embaixo vai ter um link do meu grupo, onde a gente troca muita ideia referente a automações, inteligência artificial. São pessoas que estão engajadas e conversam praticamente o dia todo somente de automações e de IA. Clica no link aqui de baixo, solicita a sua entrada, que se eu perceber que você não é o spam, eu autorizo e você fica lá no grupo com a gente. É isso, te vejo lá no grupo.